Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa tem o apoio cultural do Grupo Educacional Uninter e ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública em todo o território nacional. Ele também é retransmitido através da TV Comunitária de Curitiba, agora CWB TV, canal 5 da NET, 72 da TVA. E no programa de hoje nós vamos debater a pesquisa de opinião na gestão pública. E o nosso primeiro convidado é Murilo Hidalgo, ele que é presidente da Paraná Pesquisa, uma das principais instituições de pesquisa do nosso país, com sede aqui em Curitiba. Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira é graduado em Ciências Econômicas e pós-graduado em Marketing pela FAI Business School e é ex-professor universitário e há 19 anos dirige o Paraná Pesquisas, que, como eu falei, é uma instituição que atua não apenas no estado do Paraná, mas em todo o território nacional. Doutor Murilo, em primeiro lugar, nós queremos agradecer pela sua participação em Gestão Pública em Debate e gostaríamos que o senhor nos expusesse. Hoje, um prefeito, um governador, um presidente da República, ele pode governar com sucesso sem ter pesquisas, pelo menos mensais, da sua gestão? Ou é difícil? Doutor Jorge, primeiramente é uma satisfação estar participando do programa com o senhor. Bem, respondendo diretamente à sua pergunta, é difícil. Hoje, a maioria dos gestores públicos, eles utilizam a pesquisa como uma ferramenta, como o senhor falou, mensal, de instrumento de orientação para a tomada de decisões. É muito difícil hoje um gestor público tomar uma decisão sem ter uma pesquisa. O prefeito, ou o governador, ou mesmo o presidente, quando ele disputa uma eleição, ele apresenta um plano de governo à população. Depois, ele começa a implementar este plano de governo. Muitas vezes, as necessidades da população, elas são diferentes daquelas propostas. O que o gestor deve fazer? Ele deve insistir com o seu plano ou mudar de acordo com as pesquisas? Bem, doutor Jorge, a gente sempre orienta os prefeitos que a gente trabalha da seguinte forma: nós não consideramos que a pesquisa deve governar uma cidade, certo? Os programas dele, como você falou, os ideais dele também devem ser levados em conta. E nem sempre o que a opinião pública deseja é o melhor para o município. Às vezes o gestor ele tem que tomar algumas medidas antipáticas à sociedade para lá na frente colher frutos melhores. Então há um conflito, mas eu posso dizer para vocês, a maioria hoje governa por pesquisa, certo? O senhor falou então que é importante ele ter a sua personalidade, o seu ponto de vista. Nós observamos agora, nesse debate que aconteceu na semana passada a respeito da CPMF, que questionaram o presidente Lula por que ele havia mudado de opinião a respeito da CPMF. E ele disse que preferia ser uma metamorfose ambulante. O presidente Lula é também um exemplo de um marketing bem sucedido. As pesquisas parece que apontam nesse sentido também. Sem dúvida, Jorge. Doutor Jorge, quando a gente observa isso, a gente vê o seguinte: o presidente Lula, quando ele diz que ele mudou de opinião em relação, tem o fator também que uma coisa é você estar no poder e outra coisa é você estar na oposição. São discursos completamente diferentes. E se a gente observar o próprio PSDB, que implantou a CPMF no país, certo? Eles derrubaram a CPMF do presidente Lula. E o Lula, que combatia tanto a CPMF, era o maior defensor da CPMF. Então esse é um conflito que existe, vai existir por muito tempo se não houver uma reforma política no Brasil, de um regime presidencialista,
certo? Que quando a pessoa senta no poder, ela começa a enxergar diferente. Isso a gente sente muito hoje nos gestores públicos. Eles têm um discurso antes. Quando ele senta no poder, ele começa a ver que não era muito bem como ele falava lá fora, certo? Por isso que a gente fala da importância dele se preparar muito bem os candidatos, dele ter conhecimento muito grande antes de falar, inclusive quando ele é oposição. Simplesmente não é ele prometer uma coisa que vai ser inviável lá na frente. Normalmente acontece isso porque a maioria dos pré-candidatos, eles têm conhecimentos mínimos da situação atual dos seus municípios. Como a gente sempre, quando a gente é contratado, a primeira coisa que a gente fala para um candidato é o seguinte: o senhor tem conhecimento profundo da situação do seu município hoje? Profundo. Não estou falando só de demandas de pesquisa de opinião pública. Nós estamos falando de orçamento, de legislação, do que pode, do que não pode, do quanto você pode investir em cada setor. Você tem esse conhecimento? Não saia propondo coisas impossíveis de serem realizadas lá na frente. Senão você é capaz de ter que ir lá na frente e mudar de opinião. Agora, doutor Murilo, a população percebe essa contradição ou lá adiante ela tolera, ela acha que as coisas são assim mesmo? Entende? O governante ele tinha uma opinião na oposição, quando chega ao poder muda de opinião. Aquele que estava no poder, quando chega fica na oposição, também muda. Como é que a população, o cidadão comum, ele percebe essa situação? Isso influencia muito na sua decisão futura? Influencia demais, Jorge. E hoje, qual que é o grande problema? O eleitor, o cidadão comum, ele pensa no curto prazo. E o gestor, como um mandato de 4 anos, faz com que ele pense também no curto prazo. Não adianta ele fazer um programa de longo prazo, se em 4 anos ele vai ter que enfrentar a nova eleição. Então faz com que ele pense num curto prazo. E ele pensando num curto prazo, ele só pensa no imediato, de como estar agradando o eleitor, certo? Uhum. E o cidadão, ele muda a opinião dele também muito fácil. As questões micros prevalecem sobre as questões macros. O problema local, o problema da sua rua, o problema do seu bairro é mais importante do que o problema da cidade toda. Isso, é mais ou menos assim. Eles estão pouco, infelizmente a gente diz isso. Existe uma frase que a gente escuta muito do eleitor, para quem faz pesquisa, porque eu tenho o prazer de muitas vezes eu ir a campo mesmo. Tem pessoas que nos dizem o seguinte: veja bem, aquele prefeito deixou devendo 50 milhões à prefeitura, mas essa conta a gente não paga. Aquele outro zerou, mas ele fez muito menos. Mas o que acontece? Ele deixou um superávit de tanto, mas esse lucro não é nosso. A população não entende, a população mais carente, ela quer um resultado no curto prazo. A rua dela está acima de saber se está endividando o município, quem vai pagar essa conta daqui 50 anos, 10 anos, 15 anos, a que condições foram feitos os empréstimos. Isso na cabeça da população não passa. Vale o quê? O benefício imediato que ela vai ter. Então, nessa questão da CPMF, quem a médio e longo prazo vai ganhar? O governo ou a oposição? Olha, doutor Jorge, é uma queda de braço, certo? Nos próximos dias a gente vai ver como que o presidente Lula vai se postar em relação a isso, se ele vai sair, até entre aspas, atirando na oposição, que vai haver menos investimentos, como ele havia dito, que era um imposto pago pelos ricos, certo? Então nós temos que ver lá na frente como a população vai ver a perda desse dinheiro que iria ser gasto em benefício da população, certo? Se a oposição vai ser taxada de cortes por causa da queda da CPMF, ou o governo, ao adotar outras medidas para recompor esse dinheiro, será o grande prejudicado. Então é uma queda de braço que nos próximos dias promete perante, inclusive, a opinião pública. Não tenho dúvidas que o governo federal irá contratar diversas pesquisas para saber como se postar em relação a isso. E em relação à pesquisa em si, pode-se confiar hoje plenamente na pesquisa? Porque nós temos exemplos, pesquisas eleitorais, que muitas vezes esses grandes institutos nacionais, eles erram até, não apenas na boca de urna, erram depois do voto consagrado lá,
a pesquisa final, e com uma diferença muito grande. Esses dados podem ter sido manipulados? Como é que o senhor vê essa situação? Veja bem, doutor Jorge, o senhor está citando um exemplo que ocorreu no próprio estado do Paraná, na eleição passada, onde o candidato Osmar Dias foi muito prejudicado pelas pesquisas de opinião pública publicadas pelos institutos nacionais em nosso estado. Eu não acredito que houve manipulações, compra, isso não existe. Eu não posso acreditar que isso exista. O que ocorreu foi um erro. Agora, o que a população tem que começar a entender com relação às pesquisas de opinião pública é ter um conhecimento maior de quantas pessoas foram entrevistadas, aonde foram entrevistadas, pegou municípios maiores, municípios menores. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para o eleitor e para o leitor que está analisando as pesquisas. Não simplesmente candidato A tem 40, candidato B tem 30. Certo? E outra coisa, Jorge, eu não acredito que pesquisa decida a eleição. Porque se pesquisa decidisse a eleição, Instituto de Pesquisa não erraria. Mas não tem um percentual de eleitores, sempre dizem, pelo menos desde que eu estou na política há quase 30 anos, de que 10% do eleitor, ele não se importa muito com o que está sendo discutido. Ele só não quer perder o seu voto. Esse percentual numa eleição, aí, num caso de uma diferença tão pequena como foi do Paraná, de 0,01%, isso aí pode não ter influenciado o resultado da pesquisa? Ajudou o governador Roberto Requião a vencer as eleições. Isso eu não tenho dúvida em te dizer. Ajudou. Mas não foi o fundamental. Outra coisa, doutor Jorge, assim, ela ajuda e atrapalha. Há diversos municípios onde a gente trabalha, que a gente já viu pesquisas publicadas dando vitória a um candidato, que faz com que o voto útil de um terceiro candidato migre para o outro para que ele não vencer. Certo? Nas cidades, principalmente, onde não tem segundo turno. Então, tem muitas cidades onde a divulgação de pesquisa prejudica. Ela não ajuda. Então, na verdade, é uma discussão terrível, mas eu não acredito que a pesquisa em si, ela decida uma eleição. Ela é um componente da eleição. Ela não decide. Em relação às metodologias adotadas, nós sabemos que é um dado estatístico. Por exemplo, a pessoa de uma faixa de renda, de uma idade, de uma certa localização geográfica, de um certo nível de educação, ela pode-se aferir qual é a opinião sobre aquele determinado tema, sobre aquele determinado assunto. Mas daí tem essa questão da margem de erros. Como é que se faz para aferir tudo isso e se chegar a essa margem de erro, a se eliminar, digamos assim, aqueles dados que podem estar incorretos ali no meio? Veja bem, doutor Jorge, por praxe, os institutos de pesquisas trabalham numa margem de divulgação de pesquisa de 2% a 5%. O que influi você chegar e determinar por que a Paraná Pesquisas, num determinado momento, trabalha com 5% e num determinado momento trabalha com 3%. Muito também depende do cliente. Quando você está fazendo uma pesquisa, você deixa isso muito claro para o cliente. Como que você quer o resultado dessa pesquisa? Você vai querer trabalhar, vamos pegar o exemplo de Curitiba. Como que a gente divide a cidade de Curitiba quando vai entregar um resultado? Você pode dividir por zonais eleitorais ou pelas regionais. Certo? Ou bairro a bairro. Como que você vai querer? Ou se só quer o resultado geral da cidade? Se você quiser só o resultado geral da cidade, com 400, 500 entrevistas, é suficiente. Certo? Se você quiser um resultado por regional ou por zonal eleitoral, você já tem que começar a trabalhar com 1.200, 1.500 entrevistas. Para você ter um maior número de entrevistas por regional, para a margem de erro por cada regional não ser muito grande. Então, tudo depende da negociação. Para que vai servir a pesquisa? Agora, não muda muito, doutor Jorge, uma pesquisa com 500 e uma pesquisa com 1.500. Vai ter uma margem de erro de 2 pontos percentuais a mais ou a menos. E em relação às regiões geográficas, o senhor trabalha em todo o Brasil, sim, doutor Murilo. Por exemplo, a opinião de alguém lá do Nordeste, do Maranhão, e em relação ao Sul, mudam os critérios adotados, as pessoas pensam de maneira diferentes, em faixas etárias diferentes. Como é que há essa conciliação em relação a essa situação?
São vários Brasis, né? Quer dizer, não existe um Brasil só. Isso para nós é muito claro, doutor Jorge. O que o jovem do norte do Brasil pensa, ele pensa completamente diferente do jovem do sul do país. E vou dizer uma coisa aqui que vai surpreender provavelmente o senhor, doutor Jorge, e muitos que nos assistem. As pessoas no norte do Brasil são mais politizadas do que as pessoas do sul. Eles têm mais interesse em política do que as pessoas do sul. E na administração pública também? Muda. Porque eles são mais politizados, mas ao mesmo tempo eles são mais dependentes pela pobreza. Da máquina? Da máquina. Da estrutura administrativa? Da estrutura administrativa. Você sente assim um Brasil avançando muito em áreas tecnológicas e ao mesmo tempo você vê um Brasil muito pobre, onde as pessoas querem saneamento básico, onde as pessoas querem pavimentação das ruas, onde as pessoas querem saúde. Então há um contraste de um Brasil que cresce muito e que de um Brasil ainda muito necessitado. O senhor falou que em algumas situações o senhor mesmo vai a campo fazer a pesquisa. Como é que se faz para detectar, por exemplo, que aquela informação, aquela resposta, ela não se enquadra dentro daquele percentual, ou por erro do pesquisador, ou até por má fé, porque pode acontecer de um ou outro lá preencher a pesquisa. Como é que vocês fazem esse tipo de auditoria interna? Na verdade, doutor Jorge, como funciona, certo? Nós mandamos pegar o exemplo Curitiba, vai se fazer 800 entrevistas em Curitiba, certo? 20% das entrevistas, elas são refeitas, elas são rechecadas, chama checagem. Isso, toda a pesquisa antes de ser publicada, ela vem escrita. Tantos por cento das entrevistas foram verificadas. Significa se a pessoa falou aquilo, se a pessoa tem aquela faixa etária, se a pessoa que tem aquela escolaridade, se ela apresenta dentro daquele perfil. As pesquisas são checadas. Essa checagem é feita por telefone? Quando você tem o telefone, na Paraná Pesquisas, como a gente adota? Você tem um percentual de 10% que é feito por telefone e 10% que é feito pessoalmente. Pessoalmente? Exatamente. E o senhor falou de pesquisa por telefone. Há muita diferença no resultado de uma pesquisa por telefone e de uma pesquisa corpo a corpo, pessoal? Depende da cidade, doutor Jorge. Curitiba, eu estou para lhe dizer hoje que já há pouca diferença. Por quê? Porque em Curitiba, doutor Jorge, nós temos hoje todos os telefones por rua disponível. Certo? Uhum. Eu consigo distribuir muito bem Curitiba hoje por telefone. Certo? Agora, já uma cidade, como o exemplo de Piraquara, a gente não tem os telefones por rua. Uhum. Então fica mais difícil de Conforme a rua, o senhor já sabe o nível social da pessoa? Sim, não. Eu preciso pesquisar, por exemplo, tantos por cento dos eleitores que moram no Boqueirão, tantos por cento é feito proporcionalmente. Certo? Então eu tenho as ruas do Boqueirão, certo? Aquele perfil que eu preciso chegar, e eu sei o telefone por rua. Já no município de Piraquara, a gente já não tem os telefones por rua. Então eu não consigo, me custa muito mais caro fazer por telefone em Piraquara do que fazer pessoalmente. Então, e dá uma diferença o resultado de uma pesquisa por telefone, uma pesquisa pessoal, ou o resultado acaba sendo praticamente o mesmo? Se o número de perguntas for curto, ele dá um resultado igual. Se for um questionário mais longo, a gente não aconselha fazer por telefone, porque a pessoa do outro lado ela não se prende no telefone. Ah, correto. E em relação, por exemplo, à audiência, nós sabemos que alguns institutos eles medem a audiência de programas de televisão, de rádio. Como é que é feita esse tipo de pesquisa por audiência? Olha, a audiência por televisão hoje, ela é feita de uma tecnologia maravilhosa, que tem aparelhos dentro dos aparelhos de televisão. Que eles já hoje, o detectam. IBOP, que é o maior instituto de pesquisa da América Latina, eles detêm essa licença desses aparelhos, então ela sabe minuto a minuto, se a pessoa mudou de canal, se não mudou, se veio intervalo, trocou, você entendeu? Ela acompanha dentro do IBOP, aqueles, por exemplo, uma cidade de Curitiba, se eles colocassem 600 aparelhos, minuto a minuto, ele sabe se o televisor está ligado, se o televisor está desligado, entrou o comercial, ele mudou, certo? Sabe tudinho, certo? Eles têm esse controle na pesquisa de televisão. Na pesquisa de rádio ainda é feito caso a caso. Ali a televisão, inclusive, também se coloca nas faixas etárias
A, B, C, as faixas econômicas? Dividem, aonde eles colocam os aparelhos, eles estratificam por essas famílias. Ah, também. Por posição geográfica já também. Então eles têm uma amostra correta da população, os domicílios corretos da população. Certo? Existe, para quem nos assiste agora também, um outro tipo de pesquisa que as pessoas entram nas casas das pessoas já. Por exemplo, doutor Jorge, eu peço licença, lhe explico e entro na sua casa. Para ver se a televisão está ligada? Não só isso. Para ver os produtos que o senhor consome. Eu quero saber qual é o produto, qual é o iogurte, qual é a marca do iogurte que tem na sua geladeira. Eu não vou perguntar para o senhor consome qual desses iogurtes. Não, eu vou em loco. Eu vou abrir a sua geladeira. Eu quero saber o que tem dentro dela. Qual é a marca de refrigerante, qual é a marca de cerveja. Sim. Eles já estão pesquisando na casa das pessoas. Mas isso em função de que muitas vezes a pessoa não lembra da marca, né? Muitas vezes a pessoa diz a marca mais conhecida. Ah, correto. Você entendeu? Ele diz assim, por exemplo, eu refrigerante, aí eu consumo a tal marca, que é a mais famosa mundialmente. Certo. Mas você abre a geladeira, tem outra. Isso não pode acontecer também em relação à pesquisa eleitoral? Às vezes o candidato mais conhecido, ele acaba tendo um percentual maior do que os outros? Por isso, doutor Jorge, que a pesquisa, no início das campanhas, por exemplo, as pesquisas publicadas agora, os candidatos mais conhecidos tendem a sair na frente. Por isso que no decorrer da campanha vai variando muito os resultados eleitorais. Um candidato menos conhecido, com certeza, por incrível que pareça, ele será o mais rejeitado. Muitas vezes o cara fala assim, mas ninguém me conhece, por que eu tenho essa rejeição toda? Eles te rejeitam porque não te conhecem. O motivo de rejeição é porque não conhece. Eu não voto, por exemplo, eu não voto no doutor Marinho. Por que você não vota nele? Porque eu não conheço, não sei quem ele é. É o motivo de rejeição, mas esse é um motivo que durante a campanha a rejeição vai cair. Tem certos candidatos que não tem mais como cair, porque as pessoas não rejeitam porque não conhecem, rejeitam por algum motivo. Correto. Então, uma última pergunta, doutor Murilo Hidalgo, nós estamos debatendo sobre a pesquisa de opinião na gestão pública. Os prefeitos, de um modo geral, eles fazem pesquisas avaliando aquelas determinadas políticas públicas. Por exemplo, uma política, numa cidade, o senhor falou há pouco a respeito da questão da educação. Avaliam aquela política pública, aquele programa de governo, educação integral. Hoje chega a esse detalhe de ver como a população percebe Jorge, isso? As pesquisas organizadas, quase todas elas, é feito por secretaria quase. Então os prefeitos hoje eles sabem, por exemplo, na área de saúde e educação, aonde são os maiores problemas, certo? Por exemplo, na área de saúde, o que é o maior problema? A demora no atendimento, a falta de medicamento, a falta de médico, mau atendimento médico, exames especializados. Na área de educação, doutor Jorge, a mesma coisa. Os prefeitos, eles detêm hoje pesquisas com pais de alunos, com professores, todos eles opinam sobre o sistema de educação. Agora, uma coisa que chama a atenção hoje, doutor Jorge, que é triste, que é muito triste para o país, é como que as pessoas avaliam a educação. As pessoas hoje avaliam a educação em cima, isso por pesquisa, se a escola é bonita, se a professora ou o professor é bonzinho, certo? Quer dizer, que não deveria ser itens. Não se preocupam muito com o conteúdo, com a formação. O conteúdo está em quarto, quinto plano. Eles querem saber da merenda. A merenda é importante. A merenda é importante, a professora, se é carinhosa, é importante, se a escola é bonita, se não tem vidro quebrado, se a infraestrutura dela é boa, se a quadra de esporte é boa, certo? Agora o conteúdo, ele está ficando em segundo plano, o que é muito ruim para o país. Muitas vezes os prefeitos nos falam, eles pediram para trocar aquela professora, porque ela ia reprovar quase todo mundo. Então, de repente, essa professora que está preocupada com o conteúdo, ela passou a ser um problema. Você vê que coisa, né? Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o Dr. Murilo Hidalgo, ele que é presidente do Instituto Paraná Pesquisas, aqui de Curitiba, e o tema foi, nessa primeira parte do programa, a pesquisa de opinião na gestão pública. Dr. Murilo, queremos agradecer muito a sua presença no nosso programa. Muito obrigado. Doutor Jorge, estamos à sua disposição.
Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa tem o apoio cultural do Grupo Educacional Uninter. E hoje nós estamos debatendo a pesquisa de opinião na gestão pública. E na segunda parte do programa nós vamos entrevistar o professor Emerson Urize Servi. O professor Emerson Servi é doutor em Ciências Políticas pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, a UPERJ. Ele também é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e bacharel em Comunicação Social. É pesquisador sobre opinião pública e eleições no Brasil e integra a Rede Nacional de Pesquisas em Mídia e Eleições. E também o professor Emerson Servi é professor do curso de Ciências Políticas da FACINTER, Faculdade Internacional de Curitiba. Professor Emerson, o senhor é doutor nessa área de política, de pesquisas de opinião. Eu gostaria de saber do senhor se ainda hoje os gestores públicos, as administrações públicas, sejam elas a nível municipal, estadual, federal, elas valorizam as pesquisas de opinião para a definição das suas políticas públicas. Até que ponto as nossas administrações públicas se baseiam as suas decisões em bases científicas, ou seja, em pesquisas que têm bases científicas? Olha, Bernardi, essa coisa da utilização das pesquisas de opinião na gestão pública, no Brasil, é algo um pouco recente, né? É um pouco mais usado, é usado há um pouco mais de tempo nas eleições, né, em processos eleitorais, né? Mas como fenômeno recente, enfim, ela nasce nas grandes cidades, nasce com o interesse do governo federal, dos governos estaduais, grandes cidades, e aos poucos ela vai se estendendo para o interior do país, né? Já os governos estaduais, as cidades de um porte maior, já tem um setor, um departamento que se dedica a essa questão das pesquisas, ou normalmente essas pesquisas são contratadas de institutos? Normalmente são contratadas, né? E tem uma característica específica no caso do Brasil, que nem em outros países da América Latina isso se repete. E isso traz coisas positivas e negativas, né? O caso brasileiro é um caso bastante atípico. É que as pesquisas de opinião, elas entraram ou estão entrando no setor público através dos setores, dos departamentos de marketing, né, e de publicidade. Assim como elas entraram também nas campanhas eleitorais através das agências de publicidade, né? Isso faz com que haja um interesse maior nas questões de visibilidade da gestão, assim como nas questões de visibilidade do candidato. Aos poucos, o Brasil vai percebendo que as pesquisas de opinião, elas são, na verdade, um instrumento muito importante, até mesmo para os processos de democratização. São uma forma de manifestação do público a respeito do gestor e das decisões dos gestores públicos, né? E, portanto, elas merecem ser tratadas de maneira um pouco mais aprofundada que simplesmente na gestão de imagem do gestor. Não que isso não seja importante, é importante, mas existem outras coisas além disso. Então, o que o senhor está nos dizendo é que a pesquisa, ela se preocupa muito também de ver a imagem do gestor, seja, nós acompanhamos muito as pesquisas que são feitas mensalmente da imagem do governo, da imagem do presidente da República, e a nível estadual, a nível municipal também se olha muito a imagem do governador, a imagem do prefeito. Seria mais ou menos isso que tem direcionado as nossas pesquisas? Essa foi a porta de entrada, vamos dizer assim, das pesquisas de opinião pública, dos métodos quantitativos, né, na gestão pública. Eu acho que agora nós precisamos começar a dar um segundo passo, que é o passo da utilização dessas informações
para a implementação de políticas públicas de fato e não apenas para a avaliação dos efeitos de políticas públicas na imagem do gestor, né? Na imagem do governador, do presidente ou do prefeito. E quando o gestor faz uma pesquisa objetivando definir ou decidir sobre uma determinada política pública, que áreas normalmente eles buscam essas informações? Quais são as áreas mais pesquisadas? Então, como hoje tem uma relação direta com a questão da visibilidade, da imagem do gestor, o que se busca mais é informações sobre as áreas que mais chamam a atenção do público, né? O público não tem uma disponibilidade infinita. O público tem uma disponibilidade limitada para discutir os temas públicos. Certo. Então ele elege alguns temas que para ele são mais prioritários, são mais emergenciais, né? E o que tem acontecido nos últimos anos no Brasil é uma discussão quase que constante, muito também pautada pela mídia, a respeito da violência. Né? Correto. Então o gestor público ele procura saber, ele sabendo que esse tema é o tema principal, ele procura identificar as demandas e ver como ele pode interferir nessa área. O que acontece muitas vezes é que o gestor público local não tem poderes ou não tem capacidade de interferência direta numa área como essa, por exemplo, de violência, segurança. Né? Certo. Mas apesar disso, quando os candidatos a prefeito vão entrar numa campanha eleitoral, eles são praticamente impelidos, obrigados pela opinião pública a tratar do tema violência, embora não seja atribuição do município, né? Correto. Seja atribuição do governo do estado. Se bem que se nós ficássemos limitados às atribuições do município, faltaria assunto nas campanhas eleitorais. Exato. Embora hoje os municípios estejam avançando na sua autonomia, eles ainda são pouco autônomos, né? Eu costumo brincar com meus alunos que eles teriam que falar sobre conservação de praças e locais públicos, para ver quem é melhor, quem é mais competente nisso. É claro que é um exagero, mas isso mostra também que o gestor público ele é quase que um refém da opinião pública. Não adianta ele querer discutir o que interessa a ele. Ele precisa debater o que está gerando atenção e interesse no público. E como é que ele fica sabendo isso? Através das pesquisas de opinião. E como é que você faz essa medição, essa mensuração, digamos assim, da satisfação das pessoas em relação a um programa? Nós sabemos que você saber se aquele programa, aquela obra que você fez lá naquele bairro, se ele trouxe benefícios e como é que a população está vendo e vai gerar resultados eleitorais. A pesquisa tem condições de Tem. Então, mas aí são dois níveis, né? Você tem um nível de satisfação geral, né? Você pode ter um nível de satisfação no município, né? E aí a satisfação é geral no sentido que ela é mais abstrata. Nem todo mundo que diz que está satisfeito ou insatisfeito está utilizando diretamente o serviço ou aquela obra. E você tem um nível de satisfação específico, não é? Que são os moradores de determinado bairro, onde a prefeitura interviu, criou um novo acesso, ou criou uma trincheira, mudou alguma coisa, ou construiu um posto de saúde. E aí o gestor pode ter por objetivo querer saber especificamente daquela população. Não é? Então aí não importa quem não utiliza o serviço, a opinião de quem não utiliza, mas sim daqueles que estão diretamente relacionados. Daqueles que estão envolvidos. E em relação, por exemplo, à opinião pública, qual é a opinião que mais muda, que está mais suscetível à mudança? Nós sabemos que há uma diferenciação entre opinião pública bruta, que seria aquela mais simples, que a pessoa tem a informação através do rádio, da televisão, e aquela opinião pública qualificada, que é aquela fruto de um debate, de um diálogo, de um processo todo de conhecimento, enfim, a pessoa está estudando toda aquela situação. Essa opinião pública bruta, a mais simples, essa provavelmente seja mais suscetível de mudanças. Seria mais ou menos isso ou não? Não necessariamente, Jorge. Sabe que o senso comum ele tem essa impressão, que as pessoas menos preparadas ou menos interessadas tenderiam a mudar mais facilmente a opinião. Pesquisas têm demonstrado que nem sempre é assim, ou quase nunca é assim. Pesquisas têm demonstrado que a opinião que o indivíduo tem sobre determinado assunto depende de dois fatores principais.
primeiro, a sua predisposição, portanto, é uma opinião já cristalizada. Sim. Seria um preconceito, uma opinião algo que ele já tenha, que já exista nele. Certo. E segundo, nível de informação a respeito do tema. Quanto maior o nível de informação que o indivíduo receber a respeito do tema, mais apto ele estará para alterar, reformar ou reformular a sua opinião. Ah, é o contrário. É o contrário. Quanto menos informação ele tiver, sim, menor será o estímulo para ele pensar sobre aquilo. Certo. Portanto, menor a sua capacidade de reformulação. Quando as pessoas não debatem um tema, as opiniões ficam cristalizadas, elas não mudam de opinião, se aquele tema não está no debate público. Agora, quando o tema entra no debate público, as pessoas começam a discutir, e aí é preciso tomar outro cuidado. A discussão não se dá apenas de maneira organizada, não se dá apenas através dos meios de comunicação, através das organizações formais de representação de segmentos da sociedade. A discussão no espaço público se dá a todo momento. Se dá no ponto de ônibus, se dá dentro do ônibus, se dá no local de trabalho, na hora de lazer. Não é? Então, é essa informação que o indivíduo recebe, direto ou indiretamente, em qualquer lugar, em qualquer espaço público, ele vai utilizar, pode utilizar, para ajudar a manter ou reformar a sua opinião. Então, quando nós temos para voltar à sua pergunta, tentar ser objetivo na resposta à sua pergunta, o que interfere na mudança da opinião? É volume de informação. Se o tema oferece mais informações, né, se o espaço público oferece mais informações sobre o tema, você tende a ter uma possibilidade maior de reformulação. Com essa sua resposta me veio um samba muito antigo do Adoniran Barbosa, que ele fala sobre o cotidiano lá de São Paulo, e num determinado momento ele disse, porque nós ficamos lá conversando sobre coisa que a gente não entende nada. Então, nesse momento em que as pessoas estão conversando sobre assuntos que eles não entendem, é que aí é que está se formando uma opinião qualificada, pode ser aí? Mas aí tem a coisa do nível de atenção do indivíduo. Se ele não entende, ele vai dar pouca atenção. Certo. Né? O que ele entende ou não entende depende de como está relacionado diretamente ao seu cotidiano. Né? Sobre violência, todo mundo entende. Correto. Porque todo mundo toma cuidados diariamente para evitar a violência. Sobre saúde, sobre educação pública, todo mundo entende. Corrupção já não é bem assim. Porque a corrupção no espaço público não é algo que esteja no cotidiano das pessoas. De todo mundo. Aliás, as pessoas até, se o sujeito rouba uma galinha, ele pode ser mais execrado do que alguém que rouba milhões, porque esses milhões não entram na cabeça das pessoas. Né? Porque uma galinha pertence a alguém que pode ser igual a mim. Os milhões que se roubam no espaço público, no governo, no Estado, supostamente não pertence a ninguém, né? Supostamente. É óbvio que nós sabemos que pertence a alguém. Mas esse alguém é mais abstrato. E eu gostaria que o senhor nos falasse, professor, a respeito das pesquisas em si. Nós sabemos que normalmente os institutos eles fazem dois tipos de pesquisa. A quantitativa, que mede a popularidade, o prestígio, enfim, quem está na frente na preferência, e a qualitativa. Eu gostaria que o senhor nos fizesse essa explicação do que é uma pesquisa quantitativa e do que seria uma pesquisa qualitativa. Sim, há várias diferenças, mas de maneira geral, uma pesquisa quantitativa tem por objetivo representar o todo. Você tira uma pequena parte e quer representar o todo. Né? Então você pode falar sobre os eleitores de Curitiba, né, que são 1.200.000. Mas você pega 500 deles e, através de uma pesquisa quantitativa tecnicamente correta, você consegue representar. A pesquisa qualitativa, ela visa qual que é o ônus, qual que é o custo. É que você precisa ficar na superficialidade. Né? Você não consegue se aprofundar. A quantitativa. A qualitativa, ela não tem condições de representar o todo, nas mesmas proporções que a quantitativa. No entanto, ela vai pegar um grupo de indivíduos, né, que podem ser indivíduos representativos dessa sociedade, mas não representativos das opiniões da sociedade. E vai aprofundar algumas questões com esse grupo de 6, 8 pessoas. Né. Normalmente, o que se faz é começar com uma quali, com um grupo de pessoas, para identificar quais são os temas, quais são as abordagens que mais estão salientes nessas pessoas,
e a partir dos resultados dessa qualitativa, preparar um questionário ou um instrumento de pesquisa quantitativa. E aí você vai a campo. Tem vários exemplos de como isso funciona bem. Isso pode orientar, digamos, um candidato a prefeito, o que ele deve falar em público, os assuntos que ele deve abordar para determinados segmentos da sociedade, aquilo que aquela população está esperando que ele diga, seria mais ou menos isso? Hoje os candidatos, hoje não, já há muito tempo, os candidatos, é provável que desde Roma Antiga, os candidatos bem-sucedidos sejam aqueles que consigam ser compreendidos pelos seus representados. Para ser compreendido com os representados, precisa ter condições de falar com eles. Para falar com alguém, você precisa despertar atenção. E a atenção só é despertada em temas que interessem essas pessoas. Então, cabe ao candidato identificar quais são esses temas, qual é essa forma de abordagem, e aí, então, preparar todo o seu discurso, toda a sua postura, todo o seu conjunto de propostas, né, seu projeto de governo, em função dessas demandas. Isso não é novo. Não é? Isso sempre existiu. Tanto que existe o corpo a corpo, sempre existiu. O que é o corpo a corpo? Senão o candidato entrar em contato com as pessoas, cumprimentar as pessoas e ouvir delas o que elas têm a dizer para o candidato. E a partir daí, o candidato, antigamente, subia no palanque e preparava o seu discurso exatamente como resposta ao que ele tinha ouvido antes. Hoje, nós não temos mais o palanque é eletrônico, né? Então o candidato não está mais em constante contato. Quem vai entrar em contato para o candidato com as pessoas são os institutos de pesquisa, ou que podem ser os cabos eleitorais de maneira informal, ou de maneira formal, as pesquisas de opinião que vão indicar quais são os temas, quais são, até inclusive para bairro, né? Há pesquisas para bairro, de bairro a bairro. Nós sabemos, o senhor é um especialista em pesquisas eleitorais, nós sabemos que os institutos, eles têm errado muito ultimamente em algumas situações. E há sempre aquela desconfiança, como é que um instituto ele chega na pesquisa de boca de urna e erra por 6 pontos de diferença, como foi o caso aqui no Paraná. Isso, na sua opinião, é erro ou pode haver por trás disso também má fé, manipulação do eleitorado, porque sempre tem um percentual de eleitores que não quer perder o voto. E aí a gente sabe que tudo pode acontecer nesse ambiente. Pode haver má fé. Só que eu penso que é uma estratégia suicida. Do próprio instituto? Do instituto. Né? O instituto vai errar uma vez, 2 vezes e não vai errar mais. Porque ninguém mais vai querer contratá-lo, porque ninguém mais vai confiar nele. É possível que haja erro técnico também. Erro de questionar. Faz uma pesquisa, digamos assim, para que ela, tecnicamente, tem uma metodologia? Tem, claro. Agora, eu só queria dizer uma coisa, Jorge. Os Estados Unidos, eles são muito mais adiantados em todas as democracias ocidentais no que diz respeito à pesquisa de opinião. Né? Então, eles fazem uma série de estudos sobre resultados de pesquisa. E, utilizando a metodologia norte-americana, aplicada a pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, quando você aplica a pesquisas eleitorais no Brasil e compara com os resultados eleitorais, principalmente os resultados nacionais, você percebe claramente que o grau de precisão dos institutos brasileiros é tão alto quanto o grau de precisão dos institutos norte-americanos. Inclusive dos institutos comerciais. Não estou falando apenas dos institutos acadêmicos. Né? Estou falando também dos institutos, dos grandes institutos comerciais. O que acontece é que há um problema de leitura dessas respostas, desses resultados. Como toda pesquisa amostral, então eu disse, Curitiba tem 1.200.000 eleitores e nós vamos ouvir 500 deles. É um número muito pequeno que vai representar o todo. Como toda pesquisa amostral, ela não pode tentar representar pontualmente. Se aqueles 500 disseram que 30% decidiu votar no candidato A e 20% no candidato B e 50% disse que não vai votar em nada, eu não posso chegar nos meios de comunicação ou para os meus eleitores e dizer, olha, o meu candidato tem 30% das intenções de voto. Porque a chance de eu cometer um erro aí é muito grande. Por isso existe a margem de erro. Né? E os meios de comunicação no Brasil ainda estão começando a aprender a trabalhar com isso, a informar o eleitor de maneira correta.
Na grande maioria das vezes em que os institutos são acusados de erro, na verdade não houve erro, porque o valor ficou dentro da margem de erro. O que houve foi uma manipulação da divulgação do resultado. Mas aquele candidato, por exemplo, que está na frente, ele sempre, a tendência dele é ser beneficiado. Se um percentual dos eleitores, eles muitas vezes não estão muito preocupados em quem é o melhor para governar aquela cidade, aquele estado. A preocupação deles é não perder o voto. O senhor é professor da área de ciência política e deve saber que, infelizmente, há sempre uma certa falta de interesse, até pelo próprio processo educacional do nosso povo, em relação à política, pela própria imagem negativa que a sociedade tem dos seus representantes, dos seus políticos, e isso tudo não pode também influenciar positivamente para aquele que está na frente? Essa coisa do voto útil, né, do eleitor que vota em quem vai ganhar, varia muito de eleição para eleição. Quanto mais próxima for a eleição dele, menor é o percentual de voto útil. Numa eleição municipal, os eleitores se envolvem muito mais do que uma eleição nacional. Não é? Então a gente não consegue estabelecer assim um parâmetro. Né? Além disso, o problema, a meu ver, maior é a utilização desses dados. Né? Pelos candidatos. Pelos candidatos. Porque um candidato que está 2 pontos percentuais na frente do outro, não está 2 pontos percentuais, está empatado tecnicamente. O Instituto não tem condições de dizer quem está na frente. Mas os candidatos dizem, não, eu vou ganhar porque eu estou na frente. Até o candidato dizer é legítimo, eu acho. O que nós não podemos aceitar é que os meios de comunicação repitam isso. Não é? Os meios de comunicação têm que saber até quanto está empatado e até quanto pode-se dizer, ele está na frente ou não está na frente. Nós tivemos uma eleição em Curitiba no ano de 2000, para prefeito, em que durante todo o processo eleitoral, os dois principais candidatos, durante todo o processo não, durante o último mês pelo menos do primeiro turno, os dois principais candidatos estiveram empatados dentro da margem de erro. Não podia dizer que um estava na frente do outro. Né? No entanto, os candidatos diziam e os meios de comunicação repetiam esse discurso, que é equivocado. E aí não é culpa do Instituto, é culpa de quem está divulgando os resultados. Uma outra questão, hoje a pesquisa, nós sabemos, elas são utilizadas pelas empresas para colocar produtos no mercado. Artistas, atletas, também costumam fazer pesquisas sobre a sua imagem, a sua projeção, ou é muito pouco? Não é exatamente, eu não tenho muitas informações, não é a minha área, mas eu tenho notícias do que eu leio, que esse recurso é muito utilizado. Pelo que eu disse lá no começo, no Brasil as pesquisas de opinião entraram pelo marketing. Então essa coisa da imagem, né, da formação da imagem, está muito diretamente relacionada ao uso das pesquisas. E tem a ver com a coisa do homem público em geral, não só do político. Então, o artista é um homem público, o desportista é um homem público, né? Então eles também têm utilizado essa ferramenta. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Emerson Servi, ele que é doutor em Ciência Política, professor da Facinter, e o tema de hoje foi a pesquisa de opinião na gestão pública. Nós queremos agradecer muito a sua presença no nosso programa, professor. Muito obrigado. Obrigado a você. As exigências do mercado profissional impõem necessidades de se possuir um diploma de ensino superior, mas muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer uma faculdade. Na maioria das vezes, o curso desejado não existe na cidade onde se mora, dificultando o acesso ao conhecimento dos brasileiros. A falta de tempo, combinada com os problemas pessoais, como o de renda, também são alguns dos obstáculos para a realização ou continuidade dos estudos. Muitos brasileiros estão encontrando a solução no ensino à distância para realizar o sonho de concluir um ensino superior.
A educação à distância tem mostrado grande importância para atender um número incalculável de alunos que estão atrás de conhecimento. No entanto, esta modalidade de ensino não é uma novidade. Com origem no século XVIII, o IAD era feito através de correspondências e foi uma experiência que deu certo. Neste cenário, o Grupo Educacional Uninter surgiu investindo no que há de melhor em tecnologia e metodologia do ensino à distância, melhorando o sistema de ensino e levando estudo de qualidade a todas as pessoas. Hoje, com a videoconferência e com a informação via satélite, é possível assistir a aulas em tempo real em telesalas, de forma com que haja uma interação entre aluno e instituição de ensino. Com este suporte, o IAD está tomando um caminho de democratização da educação, fundamental para um país como o Brasil, que tem mais de 85% dos brasileiros acima de 18 anos que ainda não fizeram curso superior. Com a difusão do ensino à distância, o Uninter quer promover a diminuição da migração regional, fixando as pessoas em sua região de origem, promovendo o desenvolvimento local através da qualificação dos profissionais da região. Agora, conheça em detalhes a metodologia, bem como a tecnologia empregada no ensino à distância, que tem sido um dos maiores fatores de crescimento da educação no Brasil. Em cada cidade onde se faz presente, o Grupo Uninter trabalha em parceria com escolas de primeiro e segundo grau, aptas a oferecer estrutura física compatível com a estrutura que o grupo apresenta em suas unidades em Curitiba, dentro dos padrões exigidos pelo MEC. Essas escolas parceiras são chamadas de centros associados e passam por uma rigorosa avaliação antes de serem escolhidas pelo grupo. Após esta avaliação, os centros associados passam a receber o sinal das aulas via satélite nas chamadas telesalas. Através de satélites banda C e banda KU, o IAD Uninter conta com sinais digitais via satélite durante 24 horas por dia, garantindo um sistema de comunicação simultâneo para todo o país, permitindo que, por meio da metodologia de educação à distância da EDSAT, Rede Brasileira de Educação via Satélite, centenas de telesalas tenham, ao mesmo tempo, cursos de graduação e pós-graduação, assim como seminários e palestras. Um dos grandes diferenciais desta modalidade de ensino é que o aluno, se não puder estar presente na telesala de sua cidade, pode assistir às aulas no centro associado mais próximo. Hoje, são aproximadamente 1.200 polos credenciados pelo MEC em todo o Brasil, que formam anualmente milhares de alunos através da Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, e a Faculdade de Tecnologia Internacional, a FATEC Internacional. No ensino à distância, a interatividade entre alunos e professores é fundamental. No Grupo Educacional Uninter, o aluno pode fazer questionamentos durante as aulas através do serviço 0800, internet e diversos outros, como chat, Claro Line, vídeo on demand e ambiente colaborativo. Para cada disciplina de todos os cursos superiores, o aluno recebe livros elaborados pelos professores que ministram as aulas via satélite. Este material é especialmente confeccionado para educação à distância através da editora IBPEX e já está incluído na mensalidade. São 30 livros em média de leitura obrigatória por curso. Empresas também podem participar da sistemática de ensino à distância do Grupo Educacional Uninter, oferecendo a seus colaboradores cursos e treinamentos no próprio local de trabalho, contribuindo desta forma com seus programas de responsabilidade social. Uma iniciativa como esta qualifica os trabalhadores e aumenta a produtividade. É bom para a empresa e melhor ainda para o funcionário. São dezenas de opções de cursos à distância autorizados e reconhecidos pelo MEC e ministrados pelos melhores profissionais da área educacional brasileira. Os alunos de todo o Brasil podem ainda dar continuidade aos seus estudos através de pós-graduação e MBA pela metodologia à distância. A seriedade com que trabalha e a confiança que o Grupo Educacional Uninter conquistou ao longo dos últimos anos tem colocado profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho brasileiro, realizando sonhos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país.
O ensino à distância foi formatado para dar oportunidade aos jovens de ingressar na vida profissional. Porém, devido às facilidades que o sistema oferece, os profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos também têm aproveitado esta chance de crescimento. Com qualidades ímpares, o ensino à distância vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. As vantagens que mais se sobressaem para os alunos são mensalidades acessíveis, que permitem ao estudante adequá-las ao orçamento. Aulas uma vez por semana, facilitando a adaptação de horários e proporcionando mais tempo livre para estudo planejado. E qualidade de ensino, que incentiva o aluno ao crescimento intelectual e profissional. No EAD, os extremos são notórios, mas isso significa harmonia e desenvolvimento em conjunto. O ensino à distância está presente, por exemplo, em grandes centros e também em pequenas cidades, oferecendo as mesmas oportunidades a todos.